Quero agradecer muito. Eu já encontrei vários irmãos aqui que disseram que oraram por mim durante esse tempo de enfermidade, né? E eu fiquei muito comovido com isso, em saber que vocês oraram por mim e que Deus ouviu a oração de vocês. Para uns quase que eu olhei assim e recitei Lamentações de Jeremias 3. Eu sou o homem que conheceu a aflição que veio pela vara do Senhor. Lembram desse texto? Eu sou esse homem que conheceu essa aflição, que procede, que vem da vara do furor de Deus, né? Ali é o contexto já da ida para o exílio, e Jeremias está lamentando o erro e o pecado do povo, e agora o juízo que está vindo sobre eles, né? E o tratamento profundo que eles iriam viver, né? Em alguns dias eu ia dormir e acordava, eu estava com um problema na língua, tive uma neurite na língua, derreteu a minha língua e aí ela ficou maior do que eu acho que o próprio espaço da boca. A gente fala que quem tem a língua grande fala muito, né? Mas isso é uma mentira gigantesca. O hipoglosso são os nervos que cuidam da língua, né? Lá do cérebro vem para a língua, né? Os médicos aqui sabem disso, né? Perdoe se eu falar uma coisa errada. E houve uma pane nesse nervo, né? Então a língua ela expande. Ela normalmente ela fica assim, do tamanho que ela é, né? Pequena, né? Pequena. E é por isso que você fala. Por isso que você fala. Alguns falam muito, outros falam menos, né? Se acontecer uma coisa dessa, a língua expande, ela fica enorme, ao ponto de não caber na boca. A minha língua ela passava dos dentes, e se eu me atrevesse a tentar falar, ainda que não conseguisse, eu mordia a língua, né? Então foi uma aflição, né, profunda. E nesses meses todos eu operei no ministério de quem mesmo? Do pai de João Batista, né? Só quieto, silêncio. Ficaram algumas sequelas ainda. De vez em quando eu estou falando, parece que vem uma trepidação, tipo uma gagueira. E aí eu estou aprendendo a driblar já essas limitações, né? Às vezes eu vou encontrar uma consoante mais complexa, aí eu já antevejo que eu vou ter dificuldade para falar, eu já dou um desvio, mudo, né? Mas o melhor de tudo é que alguns meses depois eu pela graça de Deus comecei a falar de novo, né? E foi uma experiência muito interessante, porque o médico dizia, olha, ou é câncer, ou é um AVC, ou vírus, ou deu as causas lá, e no processo de investigação não teve causa nenhuma dessas conhecidas, né? Obrigado, irmão. Mas, na verdade, sempre há uma causa para tudo, né? Sempre há. E quando você não tem essas causas naturais assim, é porque Deus está querendo te expandir, né? Te dilatar, né? E não há nada melhor do que você passar pela vara do furor de Deus, porque Ele está querendo te livrar, né, daquilo que de maneira fina, que você não vê, não percebe, mas é desagradável a Ele, não é mesmo? E eu estou passando todo ano por uma peneira dessa aí. Esse ano aqui eu já passei por uma outra e tem sido assim. Eu estava ali lembrando de algumas coisas que eu ouvi do Senhor nesses dias, e eu queria rapidamente compartilhar com vocês. Não ordenei ainda esses pensamentos, porque são questões novas que eu estou tratando, mas me parece que convém compartilhar rapidamente.
Eu estava lendo todo o Velho Testamento de novo, e há alguns meses eu fiquei parado. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, avançando até o final dos livros históricos, e depois eu volto de novo e estou lendo sem parar, né, como se fosse um ciclo. Não consigo avançar, estou nesses livros aqui. E me chamou muita atenção, e eu entendo que isso pode edificar os irmãos, pela experiência que já tenho ouvido que vocês estão vivendo aqui. São coisas que já li, provavelmente os irmãos também, mas à medida que o tempo vai passando e você vai crescendo na referência bíblica, na referência de Deus na Escritura, você vai crescendo também na compreensão dos textos e na própria graça da revelação do Senhor. Por exemplo, quando Deus fala com o povo através de Moisés e posteriormente de Josué sobre todo aquele preparo para entrarem na terra prometida. Preste muita atenção em todo aquele preparo no deserto, aqueles 40 anos ali, e tudo que aconteceu naquele tempo, bem como tudo que aconteceu logo que o povo entra na terra prometida. Algumas coisas me chamaram a atenção. Moisés e Josué, várias vezes, alertaram o povo sobre o que poderia acontecer, ou o que aconteceria caso eles entrassem na terra prometida e não fossem fiéis a cada uma das palavras ordenadas pelo Senhor. E Deus diz a eles o que iria acontecer caso fossem fiéis e o que iria acontecer caso não fossem fiéis também. E observei nessas últimas leituras e até contei quantas vezes o Senhor diz assim: lembrem-se, e também não se esqueçam. Fui pesquisar essas palavras no original, fiquei encucado com essas palavras e contei quantas vezes, dezenas de vezes. Lembrem-se, lembrem-se. A exemplo do capítulo 7, do capítulo 8, só para vocês terem uma referência. Lembrem-se, 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 não se esqueçam, não se esqueçam. Há uma diferença entre não se esquecer e se lembrar, como se fossem memórias passivas e ativas operando aí. E é uma constante. Das outras vezes eu li, passava por essas expressões e não fazia muito sentido para mim. Desta vez, cada vez que eu encontro uma dessas palavras, eu entro em choque. Por quê? Porque eu percebi que Deus estava antecipando para o povo de Israel um futuro. E Deus estava dizendo a eles o que aconteceria se fossem obedientes e também se não fossem obedientes. Parece muito simples isso, mas não é. Quando nós pensamos que toda vez que pecamos e que erramos e que nos desviamos do propósito do Senhor, nós estamos afrontando a Deus e afrontando a sua palavra. Isso é muito chocante. Nenhum pecado é aleatório, é do nada, é ocasional, como nós gostamos de querer que sejam.
cada pecado é como um tapa, é como uma afronta, é como uma agressão ao Senhor, ao caráter dele, e a sua palavra expressa, porque ele disse o que aconteceria se obedecêssemos e também se não obedecêssemos. E quando lemos nessa perspectiva, sempre nos assustamos, porque é muito chocante pensar que quando Deus disse: destruam tudo, queimem tudo, matem, destruam, limpem a terra, façam exatamente, quem tem que morrer, o que tem que ser destruído, tem que ser destruído, e cada ordem é expressa, é objetiva, é clara, não tem como errar, sobre como deveriam operar naquele território todo. E vocês se lembram que eles deixaram alguns povos, que eles não obedeceram literalmente e totalmente às ordens do Senhor, e por conta disso eles têm problema até hoje. E tem uma expressão, junto com as duas que já citei, que estão fazendo um sentido enorme para mim. Ela pode ser encontrada no verso 16 do capítulo 7 de Deuteronômio. Ouça o que diz: vocês devem destruir todos os povos que o Senhor seu Deus entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade de nenhum deles, nem adorem os seus deuses, pois isto seria como uma armadilha para vocês. Essa expressão está explodindo no meu coração e na minha mente. Não sei se vocês se lembram, mas quando Moisés avança, Mar Vermelho adentro, e Deus começa a dar aquelas nações a ele e a Josué, ele começa a vencer aquelas nações, muitas delas com um poder bélico muito maior do que o deles. Eram vitórias que não se explicam, a não ser que eles realmente tivessem um poder e uma força sobrenatural que os levava à vitória. Então, é assustador pensar no medo que o texto registra que as nações começaram a cultivar de Israel, aquela pequena nação. O Senhor colocou um terror nas nações, todo mundo com medo, uma aflição. Eles estão vindo aqui, venceram tal rei, está instalada o medo nas nações da terra, por onde quer que passassem. E aí, Deus ordena: entrem ali, destruam tudo, destruam os ídolos, acabem com tudo. Porque se vocês não fizerem isso, as nações ao redor vão descobrir a fraqueza de vocês e vão organizar armadilhas para vocês, ciladas para vocês, e vocês vão cair nas armadilhas e nas ciladas. O mais interessante aqui é pensar que Deus está antecipando um fato que realmente aconteceu, não é? Por onde eles caíram, se não pela omissão, pela desobediência, em não ter destruído quem eles deveriam destruir, não ter feito exatamente o que Deus disse que eles deveriam fazer, dando aos inimigos a capacidade de vê-los por dentro
de analisá-los por dentro, porque essas nações ficaram como nichos, como pequenas fortalezas. Foram muitas as razões. E os textos de Josué registram um pouco disso, das várias razões pelas quais eles deixam esse povinho, um povo pequeno, outro ali, outro lá, outro acolá, foram deixando. Então a terra não foi purificada, ela não foi limpa totalmente. E aí esses povos puderam perceber Israel, os de fora e os de dentro, e as armadilhas vieram por aí, e eles caíram nessas armadilhas. E se prestarmos atenção nas quedas, nas dificuldades, nos problemas que eles tiveram posteriormente, foram todas por causa dessas armadilhas que encontraram. Eu fiquei pensando, eu já fiz muita armadilha para passarinho e para quem eu queria capturar. E uma das estratégias que quem arma uma arapuca deve obedecer é de contextualizar a armadilha, né? Para que ela fique parecida com o ambiente, né? Se alguém chega ali e vê uma armadilha numa floresta toda tecnológica, né? Toda com luzes brilhando, ele já vai se desviar. A armadilha tem por característica parecer ser natural, ser dali, né? Ser inofensiva, para atrair, para facilitar a aproximação, né? Tudo isso foi feito. Cada armadilha que caíram parecia simples, natural, parecia do contexto, e por isso eles caíram. O Salmo 106 diz assim: adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilhas para eles. Não somente os ídolos que não derrubaram e causaram problemas para toda a história dos reis. Vocês se lembram dos reis a partir de Jeroboão, a partir dos demais reis idólatras? Que problema aqueles postes ídolos e aqueles altos causaram para Israel durante todo o período dos reis. Isso é horrível. Então estou chamando a atenção para essa palavra: armadilhas. Armadilhas, ciladas. A vantagem é de quem está querendo te capturar, porque ele vai estudar o seu movimento, seus hábitos, e ele espertamente vai colocar armadilhas em lugares, em situações que você não sabe, para te capturar. A armadilha tem por natureza essa expertise de entender que você não espera, que você não prevê, que você não está atento, e que você vai cair no engodo, porque ele está muito bem pensado e preparado para ser algo inofensivo ou natural. Essa palavra remete a isso, sobre como Israel, por não ter obedecido a Deus, em ter limpado todo o território, acabou sendo seduzido. No capítulo 7, verso 25, fala da cobiça. No capítulo 18, verso 10, as práticas de feitiçaria. No capítulo 18, sacrifícios humanos e de criança, inclusive, e vários outros tipos de pecado. Israel assimilou, porque eram armadilhas. Em não podendo contra eles, pensaram as nações: vamos estudá-los e vamos perceber que eles são dados a isto, aquilo e aquilo outro. As mulheres das nações vizinhas começaram a atravessar o território de Israel de maneira sensual. E tantas outras
armadilhas foram sendo propostas e foram sendo lançadas contra Israel para minar a força, a pureza e o poder de Israel. Eu estou chamando a atenção para isso, porque observando o Velho Testamento com o Novo, eu tenho percebido que a edição, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, segue um padrão. É muito interessante você ler aquilo que corresponde ao Novo Testamento no Velho Testamento, e muitas realidades são mais bem explicadas no Velho do que no próprio Novo Testamento, para você entender essa questão da luta, da guerra contra quem está querendo te derrubar, te aprontar uma armadilha para você cair. Esses livros servem para isso. Não sei vocês, mas eu fico assustado com o contexto da igreja brasileira. Não sei quem aqui já viu algum vídeo daquele pregador mirim. É um menino que... pregador mirim. Estão chamando ele... Não, são vários, né? Eu vi uma vez e não vi mais porque eu já entendi tudo. Não somente esse tipo de situação, bem como outras que os pastores devem enfrentar. Porque é assustador como que a igreja, no seu sentido mais amplo, mais universal, tem sido atacada e tem caído em armadilhas. Porque me parece que quando Israel entra na Terra Prometida, Israel é ordenada como nação a destruir, a matar, como nós lemos no texto, e deveria obedecer à risca, e que se não fizesse isso, com o tempo ela perderia sua vitalidade espiritual, sucumbiria, como aconteceu, e ao final foi levada ao exílio. Foram 70 anos para serem depurados das armadilhas nas quais caíram e foram contaminados como nação. Eu vejo uma semelhança disso com a igreja, que é chamada e que é enviada, e que Deus ordena que ela limpe tudo. A grande diferença para mim é que lá então eles tinham que limpar um território geográfico, não é? Banir ídolos, banir os inimigos, banir como está escrito. E que no Novo Testamento nós também somos chamados, mas não somos enviados para matar gente, para dominar territórios geográficos, ainda que exista um sentido na geografia da cidade e que tenhamos que lutar por essa geografia. Eu entendo isso do ponto de vista físico também, mas antes disso, a igreja é chamada, assim como Israel, e é convidada para expulsar do território, não geográfico, mas do território mental, todo ídolo. Por isso que Romanos 12 diz que nós devemos suplicar que o Senhor
restaure e reforme a nossa mente, porque quando nós não limpamos a mente e não expulsamos das nossas mentes todo tipo de pecado e de impureza, e de sujeira, e de ídolos, e de habitantes, eles permanecem aí, e mais cedo ou mais tarde, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3 em diante, Deus não nos deu forças e não nos deu poderes insuficientes, porque na nossa luta contra a carne, contra o pecado, Deus nos deu armas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas, que são exatamente esses filisteus, esses amorreus, esses habitantes que já estavam na terra antes do evangelho chegar. E quando nós nos comportamos como os israelitas se comportaram, de deixar para depois certos vícios, certos gigantes, certos tipos de povos, mesmo em Jerusalém, foi Davi que venceu os jebuseus e conquistou Jerusalém, que está no centro do país, lá na frente. Isso devia ter acontecido lá atrás. Eu estou fazendo essa comparação porque nós somos a igreja, e a igreja santa, e nela não deve haver nenhum tipo de fortaleza esquecida, que ficou porque negociamos um pacto de amizade, de vizinhança, deixando impurezas que vão nos dar prejuízo lá na frente e depois. Talvez essa seja uma realidade que não seja muito corrente ou recorrente entre vocês, porque eu ouço da fé de vocês e da obra que Deus tem feito em vocês, mas eu resolvi compartilhar essa palavra exatamente por isso, pela obra que Deus tem feito no meio de vocês, e sobre como vocês devem perseverar nesse comportamento de não permitir, de não aceitar, de não negociar essa fé, esse caráter, esse nível de pureza, de exigência. Como vocês não podem permitir que aquele inimigo aparentemente inofensivo que está morando ali perto parece que ele só vai ajudar, vamos dominá-lo, ele serve para cortar lenha para nós, como foi com os gibeonitas, vocês se lembram, né? Que até Josué foi enganado, e depois não tiveram como romper a aliança, tiveram que incorporá-los, né? Essas coisas que parecem naturais e vão ficando, e vão tingindo a fé e a revelação que vocês receberam. Essa cidade precisa de uma igreja pura, incontaminável, que não deixa nenhum dos 7 povos em pé, que derruba, e se aparece mais alguém, derruba de novo, pisa, destrói, porque a terra tem que estar limpa, ou seja, a igreja tem que ter a mente de Cristo. Quando eu falei do contexto do Brasil, é porque por aí, irmãos, a igreja está habitada pelas 7 nações. Tem jebuseu, me ajuda aí, tem filisteu, tem ferezeu, tem amalequitas, uma igreja inoperante, toda minada, toda impotente,
sem expressão, porque negociou o seu próprio interior. Não venceu as fortalezas. A palavra lá em Coríntios, fortaleza, é uma construção feita com recursos de engenharia, cujo propósito é o de ser inviolável. Só que o contexto lá está falando da mente de Cristo, que não venceu um tipo de pecado, e esse pecado se configurou como uma fortaleza, onde nós não mexemos. Como é que pode uma igreja ter nichos malignos dentro dela? Nichos invioláveis do diabo dentro dela. Como aquela mentira que a gente de vez em quando usa como recurso para resolver problemas, que é uma fortaleza. São os inimigos que foram sendo deixados. Há muita história nesses livros que podem ajudar a igreja a compreender hoje o quão caro é deixar o inimigo pelo caminho, não destruir tudo, não obedecer à risca o que o Senhor disse. E esta cidade está precisando de uma igreja que obedeça em tudo, que seja criteriosa e que permaneça assim, porque senão ela se torna inofensiva para a cidade. Nós lutamos contra inimigos que têm embaixadas dentro de nós. Perdemos autoridade, perdemos poder. Assim foi Israel. É só ler a história. Porque não obedeceram, porque não foram fiéis. Isso me levou a um texto que está em Lucas 21. Nesse texto, já no Novo Testamento, né? Olha o que você pode encontrar. Versículo 34. Tenham cuidado, estamos no Novo Testamento já. Tenham cuidado, para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado. Ele está falando com a igreja. Tomem cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado. Eu leio esse texto, eu estou vendo Israel lá, depois de não ter feito tudo o que Deus mandou, tentando ser Israel, mas com o coração pesado, sobrecarregado, com as consequências da orgia. Se não vencemos o inimigo, ele nos leva à debilidade. E se somos débeis, acontece o que está previsto em 1 e 2 Timóteo. Dos líderes que são ordenados sem a devida maturidade e não suportam o peso da obra. E aí Paulo fala, e aí eles ficam orgulhosos. E orgulhosos incorrem na condenação do diabo. Está aí o problema. Aquelas irmãzinhas lá dos capítulos finais, tanto da primeira quanto da segunda carta, que dão lugar ao diabo e caem no laço, na armadilha. Essa é literalmente a palavra usada, é correspondente daquela lá do Velho Testamento. Aqui diz assim, com as consequências da orgia. Nós estamos lidando com a consequência já. O pecado já foi, agora é a consequência do pecado, da embriaguez e das preocupações deste mundo, que é a ansiedade, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra
Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Se recuarem ao versículo 28, diz assim: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês está próxima. Quando o William estava falando, ele ministrou sobre erguer a cabeça, vocês lembram, né? Eu estava pensando nesse texto aqui. Ainda que os pensamentos estejam bem organizados e ordenados, até porque eu estou lendo isso recentemente, não ordenei ainda, eu quis compartilhar para dizer aos irmãos que nós estamos vivendo tempos muito difíceis e desafiadores. Aqueles tempos sobre os quais o Senhor disse: porventura achará sobre a terra? Então, que este remanescente fiel tenha muito cuidado com estas coisas e observem estas coisas e tratem de continuar eliminando os povos, porque nós estamos vendo uma nação sofrendo e sangrando, irmãos, porque há uma igreja sofrendo e sangrando, uma igreja que não está conseguindo profetizar. Eu observei, devo terminar com isso, que durante este tempo, até Crônicas, temos 3 ministérios bem expressivos e evidentes, que é o de governo na monarquia, a partir de Saul. Aí você tem o sacerdócio, e você tem os profetas. Repare, a degradação desses ministérios. O profético quase que some, ainda que o ministério de Eliseu e Elias tenha sido muito relevante, e de alguns outros profetas também, mas vai minguando, o ministério profético da igreja mingua, e é muito difícil ver estabilidade. Vocês lembram do profeta velho e do profeta novo, nesse contexto? Vem o profeta, profetiza, e Deus o usa, e Deus diz: olha, você vai, profetiza, depois vai embora, não coma na casa de ninguém, não dá ordem exatamente como ele devia fazer. Ele faz tudo direitinho. Quando ele está voltando, tem um profeta velho, cheio de manha, cheio de mania, e vai lá e consegue atravessar o profeta novo e enganar o coração dele. E me deu um desespero agora. Por quê? Porque quando eu estou vendo aquele profeta falando da parte de Deus e levantando um ministério profético na nação, para a nação, eu fico feliz, mas de repente ele desaba, porque vem alguém e engana o profeta, ele cai direitinho, e ele morre, enterrado ali. Parece que está tudo instável na nação, tudo instável na igreja. Daí, irmãos, eu compartilhei essa palavra, dizendo a vocês: fiquem firmes e sejam perseverantes nessa obra que Deus tem revelado a vocês. Sejam abundantes, porque ela não é vã. O ministério sacerdotal foi minguando, o profético foi minguando, só resta o ministério monárquico, os reis aprontando. E aí, o que tem restado da igreja por aí, senão governo? Ministérios, igrejas que perderam o profético, que perderam o sacerdotal, mas não perderam o governo, a luxúria, a grandeza, né? Não sei se vocês veem assim, é o que eu vejo. Opulência.
Ninguém pode mais dizer: ouro e nem prata eu tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. É essa igreja que tem que ser levantada, porque Israel não fez o seu trabalho direito, o ministério profético foi minado, o ministério sacerdotal foi minado, e é uma tristeza ler os livros históricos, é deprimente ver os livros históricos, salvando alguns profetas que entram e que operam, mas há um silêncio, só o rei, o governo. Assim está a igreja brasileira. Você olha, só governo, só opulência, só grandeza. Daí eu provocar os irmãos a permanecerem nessa fé. Aos pastores, vocês têm feito uma obra nesta cidade, que pelo menos para mim gera muita esperança, porque eu estou mergulhado nesses textos e vendo o quão desesperador é o tempo que estamos vivendo. Que esta igreja seja uma fonte de inspiração, de respiração, de transpiração no trabalho, de vida no Senhor e de inconformação com cada um daqueles povos que simbolizam fraquezas que nós não vencemos e deixamos para trás e contextualizamos. Deixamos. Eu tenho domínio. Não, esse pequeno vício eu tenho domínio sobre ele. Não é assim, né? Se é inimigo que Deus mandou matar, mate. Ontem conversávamos com uma senhora muito piedosa e distinta, cheia de fé, mas ela lembrou da tristeza que foi Deus despedir Agar. E realmente é, né, irmãos? Vai embora. Manda Agar embora. Aí, quem lê tem essa piedade mesmo. É normal que tenha. Mas a leitura espiritual não é essa. Ainda que seja comovente e triste despedir Agar, Deus mandou despedir Agar. E Paulo aos Gálatas diz que você tem que despedir Agar, ela e o filho dela, porque vem da lei. E aí compartilhávamos com essa irmã querida, falando que ainda que doa, ainda que seja triste, você tem que cortar essa perna, esse braço, esse olho aí que te faz pecar, né? Para que a igreja seja pura e continue pura, né? Que essa obra aqui ande no que Paulo disse: os puros, porque essa é a nossa profissão, continuar nos purificando, né? Os impuros, mas os puros não. Deus abençoe. Perdão pela desordem da palavra, estou pensando isso agora, mas espero que os irmãos tenham a graça de entender que essa obra precisa continuar assim, lutando contra o pecado, descobrindo povos estranhos, né? Postes, ídolos, e destruindo tudo, aniquilando, anulando tudo, porque é nisso que está a vitalidade da igreja do Senhor. Ela é pura, ela não tem mancha e nenhuma avaria tem a igreja do Senhor, ela é santa. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor.